O tema é impactos da nova geopolítica global e do cenário econômico atual sobre a citricultura. É com grande prazer que o 15º Citrus de Mesa recebe Marcos Sawaia Janke, da Insperagro Global. Boa tarde, pessoal. É um prazer enorme voltar aqui ao centro para falar com vocês sobre os temas que estão acontecendo no mundo. Estão ouvindo bem aí no fundo? Tá bom? Prazer, então, estar com vocês para a gente falar desses temas todos em torno do mundo, né? O que está se passando com os países, com o Trump, com a geopolítica, com a economia, né? Então, a ideia é a gente tratar um pouco disso e aí ver quais são os impactos que isso tem na citricultura em geral e particularmente na citricultura de mesa, né? As oportunidades que a gente pode estar vendo aí nesse setor, né? Eu sou Marcos Janke, eu já estive aqui algumas vezes falando disso. A minha família é produtora lá de laranja, né? Há bastante tempo, e então eu já vivia esse assunto da citricultura na minha casa, leite e citros, né? Que são as nossas atividades, e depois ao longo da vida eu acabei trabalhando principalmente com temas internacionais do agronegócio, e nesse momento a gente toca lá no INSPER o Centro de Agro Global, que é um centro especializado em olhar o que está se passando no mundo, né? Em várias áreas, na parte de comércio, na parte de segurança alimentar, nas questões de clima e nas questões, obviamente, de geopolítica, né? Que é o nosso tema hoje mais importante. Nessas últimas 2 semanas eu já fiz eventos com o pessoal de pescado, né? Aquicultura, tilápia, pessoal de suínos, pessoal de boi, pessoal lá de café, né? Então, em todos os setores mais afetados pelas políticas lá do Trump, né? Então, eu estava vendo realmente um momento assim que ninguém está entendendo direito o que está se passando, e é isso que a gente vai tratar aqui, né? Então, vamos começar falando sobre, há uns anos atrás a gente falava de globalização, né? Agora a gente está falando cada vez mais de fragmentação, de um mundo bipolar, multipolar, ninguém sabe ainda. Alguns estão se perguntando se a gente está indo para uma nova ordem internacional, né? Se o Trump representa algo completamente diferente do que a gente viu até aqui, né? A gente vai responder essa pergunta e os impactos na economia e na citricultura, né? Então, só vou voltar para trás um pouco aqui, porque eu acho que é importante, antes da gente chegar no Trump, a gente tentar ver o que o mundo construiu nos últimos anos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Terminada a Segunda Guerra, depois de 2 guerras importantíssimas, né, havia um temor muito grande em relação a novos conflitos, um medo que, com as 2 bombas atômicas que foram jogadas, o mundo caminhasse para uma nova guerra atômica, porque nós estávamos entrando numa Guerra Fria, que era Ocidente e a cortina de ferro, a União Soviética. Então, nesse momento, foi criada as Nações Unidas, né? E nas Nações Unidas, em 45, né, já se começou a falar desses temas globais: paz, democracia, livre comércio, mais tarde a questão climática, e hoje tantos temas internacionais importantes, né, dentro do mundo bipolar. A gente pode ter certeza que essas instituições que foram criadas, que são as regras do jogo, de certa forma, foram criadas exatamente para evitar que houvesse uma nova guerra atômica, para que tivesse diálogo entre os países. Em 1947 foi criado o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. Esse acordo dizia o seguinte: se um país membro da OMC, naquela época era o GATT, era o acordo, depois virou a Organização Mundial de Comércio, se um país abaixasse as suas tarifas para outro país ou aumentasse, ele teria que praticar isso para todos os demais, né? Ele tinha que consolidar uma tarifa máxima, e se ele fizesse uma redução dessa tarifa, ele tinha que fazer isso para todo mundo, né? Se ele entrasse num bloco econômico, tinham regras específicas, né? Depois foram regras também na parte sanitária, que é uma parte super importante. As barreiras sanitárias são muito críticas na agricultura, né? Por exemplo,
Depois as barreiras técnicas. Então, o mundo foi criando regras, né? Depois, em 1949, veio a OTAN. Em 1955 veio o Pacto de Varsóvia, a OTAN representando a Aliança do Ocidente, o Pacto de Varsóvia, a União Soviética, em 1957 a Comunidade Econômica, 71 fim do padrão ouro, 89 queda do Muro de Berlim. Então, de 44 a 89 foi a construção das regras do jogo que a gente conhece hoje e vive hoje no mundo, né? E foi talvez a maior da história da humanidade, exatamente pelo temor dos problemas globais, que não são poucos. Hoje você tem toda a questão lá de segurança digital, você tem a questão novamente militar que está vindo à tona. Então, nessa época se criou regras. Quem que foi o maior promotor dessas regras? Os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos contribuíram para tudo que a gente conhece hoje dessas regras internacionais, nessas grandes instituições. Aí veio a globalização, que não chegou a 20 anos, esse período, né? Um período que dava a impressão que o mundo não ia mais ter fronteiras, né? A internet, quando ela chegou, foi tão avassalador que ela permite que você, com o aparelho que está aí na mão, não só você tire foto, mas também converse com as pessoas, saiba o que está acontecendo em qualquer país do mundo, em qualquer língua do mundo. Hoje, com a inteligência artificial, você faz qualquer pergunta, né? Foi avassalador como que houve uma integração de cadeias produtivas, de tecnologia, de internet, né? Esse aparelho celular aí é feito em 18 países, né? Certo? E, então, isso é uma profunda integração de cadeias de suprimento e valor, né? Quando a gente produz suco de laranja aqui em São Paulo, né, 90% desse suco vai para o mundo, né? E isso é cadeias de valor, porque são poucos os lugares no mundo que produzem suco de laranja ou produzem café. O café só é produzido em regiões tropicais, né? É por isso que os Estados Unidos é o maior comprador, junto com a Europa, né? Então, a gente vê esse processo de globalização acontecer no fim da União Soviética, em 91. Depois surgem vários blocos econômicos, o Mercosul, a União Europeia se consolida, forma a zona do euro. 94 é criado o NAFTA, Estados Unidos, Canadá e México, que tem 31 anos de integração, antes do Trump anunciar a tarifa sobre o Canadá e o México, né? 95 a Organização Mundial de Comércio, né? E 2001 a entrada da China na Organização Mundial de Comércio. Então, esse foi o momento auge da globalização. Dali para frente a coisa desandou, né? Aí tivemos a crise financeira global em 2008, a chamada crise do Lehman Brothers, a Primavera Árabe, né? Que foi aquele movimento nas ruas do Oriente Médio, dos países do Oriente Médio, porque o preço da comida estava caro, né? Quando as pessoas vão para a rua por problema de inflação de comida, não é coisa muito séria, nenhum governante gosta disso, né? Com a crise de refugiados, que começou lá e está até hoje, a Rússia anexa a Crimeia, o Reino Unido deixa a União Europeia. 2017, o Trump coloca 20% de tarifa na China, a China retalia com 20%, o Brasil passa a ser o maior fornecedor da China. Então, muita gente viu o governo Trump 1 como uma oportunidade para o Brasil ocupar mercados, né? Principalmente na China. A China hoje compra 40%, 35%, 40% do que a gente exporta, né? Os Estados Unidos compra 7%. É pequeno os Estados Unidos perto da China, né? Primeira guerra comercial. A Covid-19, a retração econômica global, inflação, juros, guerra Rússia e Ucrânia, guerra no Oriente Médio e o Trump, né? Para mim, o Trump ele rompe com tudo isso que eu falei até aqui, né? Ele entra, vamos dizer, metendo o pé na porta e fala: eu não quero saber de ONU, de OMC, de OMS, de Conferência do Clima, de G7, de BRICS. Eu quero negociar diretamente com cada um. E cada um não é cada país necessariamente. Pode ser país, pode ser bloco, pode ser setor, pode ser empresa, né? E ele começa a misturar as agendas, né? E ele usa principalmente aquilo que a gente chama de tarifa de importação como elemento de dissuasão,
né? Elemento de convencimento dos países a mudarem as suas visões, né? E as suas políticas, né? Então, por exemplo, a União Europeia estava pagando 3% para entrar nos Estados Unidos, países europeus, 3% de tarifa. O Trump ameaçou 30%. Foram lá, negociaram em 15%. E os europeus comemoraram. Tinham 3%, ganharam 15% para entrar nos Estados Unidos e ainda prometeram investimento de 600 bilhões de dólares. Né? Então, essa cena aqui que vocês estão vendo nessa foto aqui embaixo, né? Que são os líderes europeus sentados na antessala do Trump, como se fosse um consultório de dentista, né? E todo mundo esperando a sua hora. Para mim é a cena que mostra o que nós estamos vivendo hoje. Aqui é o Trump no seu mesão lá, que ele tem na Casa Branca, e a delegação japonesa lá sentada no fundo, como se fossem alunos em sala de aula, né? Não sei nem se ele não tem uma régua assim para dar um, né? Então, assim, é uma mudança completa do padrão das coisas. O Trump, ele não gosta de falar através de instituições, nada disso. Ele fala através da mídia digital, todo dia, né? Então, um dia que não tem alguma coisa, algum tipo de ameaça, né? Ele gosta de fazer ameaças. Depois ele volta atrás ou vai para frente, né? E ele faz muito isso. E são conversas diretas, objetivas, assimétricas e todas elas transacionais. Eu quero isso, eu quero aquilo, você tem que me dar isso, tal. E quando ele fala você tem que me dar isso, não necessariamente tem a ver com a tarifa, né? A tarifa em si é só um instrumento. No caso do Brasil, com certeza, porque os Estados Unidos têm superávit com o Brasil. A gente não faz parte da lista de países que os Estados Unidos têm déficit. A gente tem superávit. Eles têm superávit lá conosco, a gente tem déficit com eles, comercial. Mas entrou areia por causa da geopolítica, que eu diria a questão político-ideológica, né? Que foi o que gerou, primeiro, a questão do Bolsonaro, né? O Trump e o Bolsonaro têm histórias muito parecidas, né? Da forma como eles cresceram e se impuseram, os dois através de mídias digitais, sem ter grande influência dos partidos, né? Os dois com risco de serem presos quando foram eleitos, né? O Bolsonaro hoje corre risco, o Trump quando saiu também correu risco, e eles têm uma proximidade enorme e ele comprou essa causa. Depois a questão do Supremo, e depois a questão do BRICS. E por trás do BRICS, o que está em jogo? China, né? A presença da China na América do Sul, que é muito forte hoje, inclusive para o agronegócio é super importante. Só que virou uma questão para o Trump meter na gente 50% de tarifa. Não sei o que aconteceu. Ah, está aqui. Então, essa que é a virada do jogo, né? E o que a gente está vendo é que as instituições que foram criadas lá atrás já não servem para nada. A ONU não resolve o problema de guerra. A Organização Mundial de Saúde não fez nada na pandemia, só discurso. Cada país fez o que quis. A Organização Mundial de Comércio não tem hoje tribunal de apelação, juízes nomeados. Então, mesmo que você ganhe um painel, você não leva. A COP do clima nem se fala, né? A próxima vai ser aqui no Brasil, em Belém do Pará. Dificilmente vai sair alguma coisa, porque os países não têm consenso. Os Estados Unidos saiu da Conferência do Clima. E o que a gente vê espalhado hoje são problemas que a gente não tinha visto. Guerra no centro da Europa, guerra no Oriente Médio, inflação, insegurança alimentar, polarização política absurda no mundo todo. Não é só aqui no Brasil. Migrações maciças. Então é um mundo muito mais complicado, muito mais complexo. E o complexo não é o tarifaço do Trump sobre o Brasil, são as regras do jogo. Quais são as regras do jogo daqui para frente? As regras do jogo que foram construídas na segunda metade do século passado, nos 80 anos de instituições, já não servem mais. O Trump ignora até o conceito mais básico de economia, que chama vantagem comparativa, né?
A China tem vantagem comparativa para fazer manufaturas hoje. O Brasil tem vantagem comparativa para fazer agricultura. A China precisa de comida porque não tem terra e água. E a gente exporta para a China exatamente por isso. Nós não teríamos tido uma revolução agrícola no Brasil se não tivesse um comprador. E o maior comprador da nossa revolução agrícola, que construiu o Centro-Oeste começou com boi e com soja, hoje é boi, soja, milho, algodão, etanol de milho, suíno, ave, celulose, café, até laranja, né? A laranja está migrando para essas novas regiões por causa do green, o cacau está migrando, tudo isso acontece porque tem comprador lá fora. A gente não depende só do brasileiro, a gente está alimentando o mundo, e isso por causa de vantagens comparativas, que nos permitiram ganhar mercado. O que acontece agora que os Estados Unidos mete 50% na gente? E se amanhã os Estados Unidos faz um acordo com a China, desses que a gente viu naquela foto ali, que ele chama no mesão lá, né? Certo? Ele está fazendo isso, ele está negociando com a China. Com a China ele está respeitando muito o tamanho da China hoje. Mas se no acordo de China tem cláusulas que dão preferência para os Estados Unidos em relação ao Brasil, vai pegar soja, vai pegar milho, vai pegar algodão, vai pegar boi, vai pegar suíno, vai pegar ave no mínimo. Aves no mínimo, né? Então, a gente ignora as chamadas teorias do comércio internacional. Ele não vê que o comércio é um jogo de soma positiva. Ele acha que o comércio é um jogo de soma zero. Quer dizer, se eu tenho um déficit com você, eu preciso eliminar esse déficit. Só que esse déficit faz todo sentido que ele exista. Porque ele não vai fazer a parte lá de confecção de roupa lá nos Estados Unidos, ela não vai voltar. Essa indústria está em locais onde ela é mais competitiva. E é isso que aconteceu no mundo nos últimos 80 anos. O mundo ficou muito mais integrado a partir daquelas regras que foram criadas lá atrás e que estão sendo hoje abandonadas. O Trump desmontou as agendas de clima, colocou migração como um assunto importante, né? Principalmente entre Canadá e México. Jogou uma política supernacionalista de reinvestimento, de reindustrialização, Make America Great Again, né? Acabou com as políticas de diversidade, equidade e inclusão, que predominaram no governo anterior, menosprezou as instituições pós-guerra, aprofundou a guerra hegemônica com a China, iniciou uma guerra comercial global, que o Brasil hoje é vítima. Estamos indo para uma nova ordem internacional.